Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos em mãos a transcrição de um sermão, e ele mergulha numa passagem muito conhecida, mas cheia de nuances, do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. É a mensagem para a igreja de Éfeso. Isso mesmo. O tema central que essa fonte explora é o conceito do primeiro amor. Nossa missão aqui é desvendar, a partir da perspectiva desse sermão, o que essa igreja fazia de certo, onde exatamente falhou segundo o texto e o que significa, sabe, nesse contexto específico, ter abandonado o primeiro amor. É uma passagem fascinante, sem dúvida. A gente está falando de uma das 7 cartas enviadas a igrejas reais, que existiam lá na Ásia Menor no final do primeiro século. E Éfeso não era uma cidade qualquer, né? Não, de jeito nenhum. Era um centro urbano, cultural, religioso importante e um local crucial para o cristianismo primitivo. A análise que temos aqui desse sermão destaca uma tensão muito interessante. Uma igreja elogiada por um monte de características admiráveis, um trabalho árduo, mas que recebe uma crítica, assim, bem severa por uma falha interna, algo no coração da identidade dela. Vamos investigar essa dinâmica que a fonte apresenta? Ok, vamos começar a desempacotar isso. E acho justo começar pelos elogios, porque o texto faz questão de listar primeiro, né? No versículo 2 e 3, a gente lê Jesus dizendo: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança." Pelo visto, não era uma igreja parada, né? Definitivamente não. E tem mais. São elogiados por não tolerarem homens maus, por colocarem à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, descobrindo a falsidade deles, e ainda perseveraram, sofreram por causa do nome de Jesus sem desanimar. Até compartilhavam o ódio de Deus pelas obras dos Nicolaítas, um grupo que o texto menciona de forma negativa. Olhando só por esse lado, parece uma igreja quase modelo, não acha? De fato, a leitura do sermão enfatiza muito essas qualidades. Ressalta que eram ativos, diligentes e, o que é super importante, doutrinariamente corretos. Tinham zelo pela verdade, sabe? A ponto de investigar e rejeitar falsos mestres, algo essencial numa cidade portuária como Éfeso, que era um verdadeiro caldeirão de ideias e influências. Faz sentido. O sermão conecta essa perseverança com a história inicial da igreja, fundada décadas antes. Provavelmente com um trabalho intenso de Paulo e depois pastoreada por figuras como Timóteo e, segundo a tradição, pelo próprio apóstolo João, a quem se atribui o Apocalipse. Então não era falta de esforço ou de ortodoxia. Certo. A fonte argumenta que, mesmo depois de tantos anos, eles mantinham a estrutura, o trabalho, a defesa da fé. Contudo, e aqui está o ponto central da análise, toda essa atividade externa e correção doutrinária, por si só, não contava a história completa aos olhos de Deus, segundo a mensagem da carta. E aí que a coisa muda de figura, né? Onde fica realmente interessante, porque, apesar de toda essa lista de qualidades admiráveis, vem a crítica no versículo 4, introduzida com forte "contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor." Essa é a frase-chave que o sermão explora. O que essa fonte sugere que significa abandonar o primeiro amor? Pelo que eu entendi, a ênfase não está em parar de fazer as coisas. Exatamente. Mas na razão pela qual faziam, na motivação por trás de todo aquele trabalho. Precisamente. A interpretação apresentada no sermão faz um contraste forte entre a ação motivada por amor e a ação feita por mera obrigação, rotina, ou talvez até por um orgulho institucional, sabe? Uma frase marcante usada na fonte é: "O trabalho pelo trabalho não é tudo." Forte isso. Para Deus, de acordo com essa leitura, a origem da ação, a paixão que brota de um relacionamento é fundamental. Essa igreja, que um dia foi conhecida pelo fervor inicial, como a gente vai ver mais pra frente, parece ter caído numa espécie de ativismo sem alma. Mantinham a fachada, as atividades, a correção teológica, mas a chama interior, sabe, a relação vibrante com Cristo que originalmente impulsionava tudo tinha se perdido. Isso nos leva direto à questão crucial que o sermão tenta responder. O que é, afinal, esse primeiro amor? Certo. Vamos aprofundar nisso. A fonte não deixa a definição no ar.
usa analogias para tentar explicar. Uma delas, bem forte, é a do amor de um pai ou mãe por um filho. Mesmo que o filho traga dor, decepção, a tristeza dos pais é compreensível. Mas, argumenta a fonte, seria inaceitável, até descrito como antinatural, que um pai ou mãe simplesmente deixasse de amar o filho por causa disso. Como essa analogia se aplica à relação da igreja com Deus, segundo o sermão? Essa analogia serve para destacar um ponto teológico central na argumentação do sermão. Enquanto o amor de Deus pela humanidade é apresentado como constante, sacrificial, imutável, a fonte até menciona a própria encarnação de Cristo como prova disso, o nosso amor por Deus, o amor humano, é vulnerável, pode vacilar, pode esfriar. Sim, a gente sabe como é. Exato. Então, perder esse primeiro amor não é apresentado na fonte como um acidente inevitável do tempo ou da maturidade, mas como uma escolha. Pode ser uma escolha meio inconsciente, um lento definhar, mas ainda assim uma trajetória que se permitiu acontecer, entende? Entendo. Uma escolha mesmo que por omissão, talvez. Pode ser. E as raízes dessa perda, sugere o sermão, podem ser variadas. Ingratidão pelas bênçãos recebidas, decepções com a vida ou com outras pessoas na comunidade, ou uma simples complacência espiritual. Aquele estado onde a gente acha que já chegou lá. O primeiro amor em si é descrito na fonte como mais do que um sentimento. É uma entrega incondicional, uma paixão profunda e ativa por Cristo, frequentemente usando a metáfora bíblica de Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Entendi a dimensão vertical, a relação com Deus, mas o sermão parece não parar por aí, certo? Ele conecta fortemente esse amor a Deus com o amor pelas outras pessoas, pelo próximo. Menciona aquela ideia frequentemente associada ao apóstolo João, né? Que, como você disse, pode ter tido ligação com Éfeso. Sim, a tradição liga João fortemente a Éfeso. A ideia de como posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, se não amo ao meu irmão, a quem vejo. Então esse primeiro amor não é algo isolado, mas transborda necessariamente para as relações horizontais, especialmente dentro da comunidade de fé. Sim, essa conexão é absolutamente central na interpretação oferecida pela fonte. Não são duas coisas separadas, de jeito nenhum. São duas faces da mesma moeda. O conceito de primeiro amor como apresentado engloba tanto o que Jesus chamou de o grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, quanto o segundo, que é semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Claro. E na análise do sermão, esse próximo começa concretamente com os irmãos na fé, a comunidade local. Portanto, um esfriamento no cuidado, na paciência, na compaixão, no serviço mútuo dentro da igreja é visto não apenas como um problema relacional, mas como um sintoma direto, inequívoco, da perda daquele amor fundamental por Deus. Ah, interessante essa ligação direta. Sim. A fonte critica abertamente aquela mentalidade que diz: eu faço as coisas para Deus, não me importo muito com as pessoas. Argumenta que isso revela uma profunda incompreensão. Servir a Deus nessa perspectiva é servir as pessoas por amor a Ele. Isso é forte. Derruba aquela ideia de um relacionamento puramente individualista com Deus, sabe? Desconectado da comunidade. E a fonte também martela muito naquele ponto de que só se perde algo que um dia se teve. Os exemplos do dia a dia, como perder dinheiro, uma joia, só é possível se você possuiu aquilo em primeiro lugar. Isso significa que o sermão apresenta esse primeiro amor não como um ideal inatingível, mas como uma experiência real e concreta que a igreja de Éfeso já tinha vivido no passado. Exatamente. A argumentação é essa. Não se trata de uma teoria abstrata ou de um padrão que eles nunca alcançaram. É apresentado como uma experiência vivida, algo que pulsou naquela comunidade e que estava profundamente enraizado na compreensão e aceitação inicial do amor e do sacrifício de Deus por eles. Uma frase categórica do sermão é: só acha o primeiro amor quem compreendeu o que um dia foi ser amado. Faz todo sentido. E para ilustrar a origem desse amor em Éfeso, a fonte recorre à narrativa lá do livro de Atos, capítulo 19, descreve como Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos que só conheciam o batismo de João Batista, nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo. Nossa! Eles creram, foram batizados em nome de Jesus,
receberam o Espírito Santo e, num ato público e radical de ruptura com o passado e entrega total a Cristo, juntaram seus livros de magia que valiam uma fortuna. O texto bíblico menciona 50 mil moedas de prata. Uau! 50 mil? E os queimaram em praça pública. Esse ato dramático, segundo a interpretação do sermão, é um retrato poderoso do fervor, da renúncia e da paixão que caracterizavam o primeiro amor daquela igreja. Era essa realidade fundadora que, décadas depois, a carta do Apocalipse diz que eles tinham abandonado. Compreendido. Então, se era algo tão real e valioso e que foi perdido, quais são as consequências apontadas na carta e exploradas pelo sermão? O aviso no versículo 5 é bem sério. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que significa tirar o candelabro na prática, segundo essa análise? A interpretação dada pela fonte é que o candelabro, ou castiçal, representa a própria igreja como portadora da luz de Cristo naquela localidade. Tirar o candelabro, portanto, significaria a perda da sua função, da sua identidade, da sua relevância espiritual como testemunha autêntica de Cristo naquela cidade. Pesado. Seria como apagar a sua luz, remover a sua presença reconhecida por Deus como uma igreja genuína. A fonte não minimiza a gravidade disso, pelo contrário, afirma de forma bastante direta: quando perdemos o primeiro amor, perdemos tudo. Tudo. Mesmo com as obras. É o que a fonte argumenta, que independentemente do sucesso externo aparente, das muitas obras, da correção doutrinária ou da reputação, se o motor principal, o amor relacional com Deus que transborda para os outros, se foi, todo o resto perde seu valor essencial aos olhos de Deus. A estrutura pode continuar de pé, mas a vida se esvaiu. Uma perspectiva bem sóbria, de fato. Mas a mensagem não termina aí, felizmente. O mesmo versículo 5, que traz advertência, também aponta um caminho de volta. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A fonte deve explorar essa possibilidade de restauração, essa porta aberta ao retorno, certo? Sim, e com bastante ênfase e esperança. O sermão descreve a experiência de encontrar o primeiro amor pela primeira vez como algo maravilhoso, uma virada de chave na vida. Mas, curiosamente, descreve o ato de reencontrar esse amor, depois de tê-lo perdido, depois da queda, como algo ainda mais profundo, chamando de divino. Divino, mais que maravilhoso. É a palavra que usa. Para ilustrar essa graça restauradora, a fonte recorre à conhecida parábola do filho pródigo. O filho que pega a herança, esbanja tudo, chega no fundo do poço, mas decide voltar arrependido. E o que ele encontra? Um pai que o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça, beija e prepara uma festa, restituindo sua dignidade com anel, roupas novas, celebração. Uma imagem poderosa de acolhimento. Exato. Essa imagem, segundo o sermão, mostra a disposição divina em restaurar quem se arrepende. Mas o retorno não é passivo. Exige ação consciente, delineada nos 3 verbos do versículo. Primeiro, lembrar, fazer um esforço ativo de memória para recordar como era o relacionamento no início, a paixão, a entrega. Segundo, arrepender-se, que no original grego metanoia significa uma mudança radical de mente, de direção, um reconhecimento do erro e uma decisão de voltar. E terceiro, voltar a praticar as primeiras obras. Ah, as primeiras obras de novo. Sim, mas aqui o sermão faz uma distinção crucial. Não se trata de apenas retomar as mesmas ações de antes, mecanicamente, mas de voltar a praticar aquelas ações com a motivação original, impulsionadas novamente por aquele amor redescoberto. Entendi. Essa distinção sobre as primeiras obras é fundamental. Não é só fazer, mas o porquê e o como. E falando em mudanças de perspectiva, a fonte também aborda a questão da maturidade espiritual, desafiando uma ideia que talvez muita gente tenha, né? Questiona se amadurecer na fé significa inevitavelmente tornar-se menos fervoroso, mais equilibrado a ponto de ser frio ou distante. Sim,
Essa é uma discussão interessante. A fonte parece rejeitar isso, chegando a perguntar de forma retórica como pode uma maturidade genuína levar a uma perda de intensidade no amor. Se o que a gente chama de maturidade nos torna insensíveis, calculistas ou distantes das pessoas e de Deus, essa interpretação vê isso como algo prejudicial, uma distorção, não um verdadeiro crescimento. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral que a análise do sermão apresenta, vemos uma crítica bastante contundente à complacência espiritual e a certas justificativas que podem mascarar o esfriamento do coração. A verdadeira maturidade espiritual, argumenta a fonte, deveria levar a um aprofundamento e a uma intensificação do amor. Intensificação, não diminuição. Isso. Um amor talvez menos explosivo que o inicial, mas mais constante, resiliente e sacrificial tanto por Deus quanto pelos outros. Diminuir o amor não seria sinal de maturidade, mas de declínio. E isso se liga novamente à crítica daquela atitude de separar o serviço a Deus do serviço às pessoas. A fonte sugere que, às vezes, a desculpa da maturidade ou do cansaço pode ser usada para justificar uma falta de envolvimento real, um distanciamento que, na raiz, é uma perda daquele primeiro amor que sempre se expressa em serviço ativo e apaixonado. Então, o que podemos tirar de mais importante dessa exploração da mensagem à igreja de Éfeso, vista através das lentes dessa fonte específica? Fica muito clara aquela tensão clássica, talvez até universal, entre o fazer e o ser, né? Entre as ações externas e a motivação interna. Éfeso, nessa leitura, funciona como um estudo de caso poderoso. Com certeza. Mostra como qualidades admiráveis, trabalho, perseverança, defesa da verdade, podem perigosamente coexistir com uma falha que o texto considera essencial. Uma falha no nível do coração, do relacionamento fundamental com Deus, o tal primeiro amor. Sem dúvida. A mensagem central que emerge dessa análise é o valor insubstituível desse primeiro amor. Ele é definido não apenas como uma emoção inicial ou um sentimento passageiro, mas como a essência de um relacionamento vivo, uma entrega confiante e um compromisso ativo com Deus. E, crucialmente, um amor que não se contém, mas que inevitavelmente transborda em ações concretas de serviço e em amor genuíno pelos outros, começando pela comunidade mais próxima. Não é apresentado como algo opcional ou secundário, que se pode perder e seguir adiante sem grandes consequências. Pelo contrário, é retratado como núcleo vital da fé cristã, algo que demanda atenção, cuidado e cultivo constantes para não se apagar, mesmo e talvez especialmente em meio a uma vida religiosa muito ativa, correta e ocupada externamente. Para encerrar nossa conversa, gostaria de deixar um pensamento para reflexão. Inspirado num argumento teológico forte levantado pela fonte durante a discussão sobre o amor de Deus. O sermão enfatizou que para alcançar a humanidade, Deus não apenas agiu de fora, mas mudou sua própria condição, por assim dizer, ao assumir a natureza humana na pessoa de Cristo, a encarnação. Ele se tornou um de nós para mudar nosso destino eterno. Um ponto central da fé cristã, de fato. Exato. Diante dessa premissa, dessa ideia de uma mudança tão radical, tão custosa e tão amorosa por parte de Deus em nossa direção, como a natureza da nossa resposta a Ele? Seja ela uma resposta de mero dever cumprido, de rotina religiosa, talvez até eficiente, ou uma resposta que busca refletir aquele primeiro amor engajado, apaixonado, entregue. Como essa nossa resposta reflete, de fato, o quanto a gente compreendeu e valoriza a magnitude da transformação que Ele operou por nós. Fica aí a reflexão.